Glória a Deus. Se assente, queridos. Eu mudei o tema. Vocês não sabem disso, mas antes de vir para cá, eu não mudei a proposta dessa noite. Mas eu pedi à mídia que colocasse um tema que Deus colocou no meu coração. E o tema dessa noite é o poder para realizar projetos. Preste atenção no que nós vamos aprender aqui nessa noite. O tema inicial, nós íamos falar sobre oposição espiritual. Mas nós vamos falar de oposição espiritual dentro disso. Mas nós temos que trabalhar o tema numa perspectiva positiva. Então eu quero falar com você sobre o poder para realizar projetos. Eu tive um tempo de oração, madrugada passada, orando a Deus. Disse para Deus que eu não tinha nada para falar nesta quinta-feira. Nada. Nós tínhamos uma série de mensagens que eu havia pregado nas ETLs e eu me propus a trazer nas quintas-feiras, mas esgotou. A não ser o curso Forma, que não fizemos ainda. Vamos buscar uma oportunidade, porque demanda tempo, então não dá para fazer dia de quinta-feira. Vamos ter que arrumar um dia para fazer esse curso, que ele demora em torno de 3 a 4 horas. Porém, esgotou-se os temas. E o que eu dependo agora nas quintas-feiras, como também a gente depende nos domingos, só que domingo a gente tem já o Espírito Santo trabalhando através da vida do pastor Joel, nos antecipou as temáticas, as mensagens para a vida da igreja. Temática da nossa agenda Apacentai é vida frutífera. Eu comprei 4 agendas esse ano, 2 está lá em casa. Geralmente a gente usa 2, uma para a Gabi, uma para mim e para a Fernanda. Esse ano vai ficar uma para cada uma, e uma eu comprei para dar de presente. Vida frutífera nós vamos trabalhar desde da campanha de 12 dias de clamor. Aliás, a campanha vai ser uma boa oportunidade porque vamos tratar aqui hoje. Mas acredito que se você ouvir o que Deus vai falar com você, você vai receber a capacidade espiritual de realizar projetos e sonhos que Deus coloca na sua vida. Nós vamos para o capítulo 6 de Neemias, porque nós vamos voltar no 1. E nós vamos ler o versículo 9, que eu quero dar ele como base nessa noite. Capítulo 6, verso 9. Olha lá. Aí Nínive diz o seguinte: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão Presta muita atenção nisso, porque tudo que nós vamos tratar tem como foco isso aí. Nós vamos mudar a tradução, vamos para outra tradução, que não seja essa, vamos ler em outra tradução. Mude e vê a tradução que vocês têm aí. King James, vamos lá. Porquanto todos eles procuraram, isso aí é muito bom, atemorizar-nos. Irmãos, quero que você preste atenção que uma das obras do diabo, a Bíblia diz que ele ruge como leão. É fazer o quê? Fazer com que o povo de Deus, de alguma forma, sinta medo. Na verdade, a palavra aí não é medo, é intimidação. E nós somos intimidados de várias formas. Nós somos intimidados em nossa vida financeira. Por exemplo, amanhã eu tenho que pagar conta que eu não sei como eu vou pagar. Amanhã eu tenho contas que, se eu não tomasse cuidado, sinceramente eu digo para os irmãos, eu tenho contas amanhã que eu não sei como eu vou pagar. São contas que precisam ser pagas. O diabo, ele tem um método de manter os crentes de algum jeito intimidados. Esse temor é devido a uma intimidação, devido a falta de recurso financeiro,
devido pecados que nós temos na nossa vida, que o diabo ele traz algum tipo de pecado, que ele é recorrente. Eu não estou falando de pecados, que muitos pecados que nós cometemos no dia a dia, nós nem nos damos conta. Mas eu estou falando daquele tipo de pecado que é como um círculo vicioso, que você tenta sair dele, cai nele, tenta sair, cai dele. Então, uma das estratégias do diabo, e eu estou com esse livro que eu vim para a igreja, nós compramos esse livro numa livraria Sebo, achamos o livro rã na chaleira, que o cara diz o seguinte, que se você pegar uma rã e você jogar ela numa água quente, ela vai pular fora. Mas se você colocar ela na água fria e a água esquentando, a água vai mornando, ela não percebe quando a água está mornando, ela se acomoda ali, e quando quente ela já está cozinhada. E esse livro fala de uma forma do diabo nos esfriar espiritualmente. Como é que ele traz frieza espiritual na nossa vida? Ele nos coloca realmente numa condição onde a gente não tenha percepção. E isso é tão interessante que eu vi na internet um caranguejo sendo cozinhado com um milho do lado, e acredite você ou não, a água já fervendo, o caranguejo vivo comendo milho, pegando milho na espiga e colocando na boca. Isso não é uma montagem. O caranguejo não estava percebendo que ele estava morrendo. Uma das estratégias do diabo é nos colocar numa condição de mornidão espiritual, porque estando morno, irmãos, estando numa mornidão, é muito simples, porque o morno ele sempre pensa que tudo está bom, porque ele está num comodismo. Por isso que o Senhor disse que ele vai vomitar o morno, porque para o morno, estar morno é melhor do que estar frio, quando na verdade estar frio faz com que eu busque o Senhor. Na mornidão eu acho que está bom do jeito que está, e esse é um perigo. Mas voltando sobre intimidação, você tem que entender que uma das estratégias do diabo é nos intimidar. Então, o medo que eu e você trazemos no coração é devido à intimidação que ele traz através de alguma circunstância, através de alguma situação. Você vai ver que Elias ele foi intimidado por Jezabel e ele fugiu. Então o diabo ele quer manter os crentes de alguma forma intimidados. E aí você vai ter que ver aqui o seguinte: o resultado de uma intimidação é uma pessoa tímida. Talvez você diga assim: eu não sou tímido, porque eu sou uma pessoa que eu converso, eu sou uma pessoa que eu falo de Jesus. Talvez você fala numa discussão, você fala numa afronta, você fala num debate, mas a timidez gerada pelo diabo é uma timidez por falta de ousadia, de fervor, de fazer as coisas de Deus, queridos, numa plenitude do Espírito. Então nós temos uma intimidação que vai gerar temor, vai gerar timidez e vai gerar falta de ousadia na vida. Tudo que o inimigo quer é que você deixe de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Olha lá, porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando, as suas mãos largarão, repita comigo, a obra. Então um dos propósitos do diabo, deixa eu falar com você, é quando Deus coloca um projeto no coração do crente. E olha, irmãos, um dia alguém perguntou: qual é o lugar mais rico do mundo? Uma pessoa disse: o cemitério. Por quê? Porque muitas pessoas foram para lá e morreram com ideias, com projetos, com coisas que poderiam mudar o mundo, revolucionar vidas. Então Deus ele coloca projetos em nosso coração, ele coloca ideias do seu negócio próprio, coloca uma ideia de você mudar uma coisa na vida. A primeira coisa que eu sinto hoje no Espírito de te falar é que tem horas da nossa vida que a gente não tem que ter mais, a gente tem que procurar. Lembra que quando o barco estava virando, os marinheiros eles jogaram peso fora. Tem hora, irmãos, que a gente está com tanta coisa na nossa vida e a gente está pedindo a Deus dinheiro para que essas coisas sejam mantidas, ao invés de a gente procurar esvaziar a nossa vida daquilo que está nos tirando da presença de Deus.
e ficar às vezes com um pouco, para poder ganhar força e energia para avançar na vida de novo. Então nós temos que nos desvencilhar. Agora dá uma olhada, isso é muito interessante, porque tudo que nós vamos ler, tudo que nós vamos falar, tem como objetivo de fazer com que você pare com aquilo que Deus colocou na tua mão. E aí pode ser um projeto pessoal de ter um negócio próprio, aí pode ser um renovo espiritual, aí pode ser realmente, querido, o pagar as dívidas, aí pode ser um monte de coisa que Deus ele trouxe ao seu coração, mas entre aquilo que Deus coloca ao seu coração até a conclusão, nós vamos ver que há uma batalha acontecendo, há uma oposição acontecendo. Então a única coisa que o inimigo quer é que a gente pare o trabalho que Deus colocou na nossa mão, que a gente abandone a obra antes de concluí-la. Jesus disse, irmãos, que quando a gente for começar uma obra, a gente tem que calcular para a gente terminar ela, porque não terminar gera escândalo. Não terminar gera escândalo. Já viu quando você olha para uma pessoa? Eu conheci um cara lá no Rio de Janeiro, que ele começou uma obra na casa dele, e a casa já estava chegando lá quase no céu, e nada estava terminado, estava quase no céu a casa. Foi construindo, mas não tinha nada acabado. Coisas não acabadas geram mau testemunho. Coisas não concluídas geram mau testemunho. Coisas não resolvidas geram mau testemunho. Então o intuito do inimigo é interromper tudo aquilo que Deus coloca no seu coração. Agora, o que ele usa? Quais são as ferramentas que ele usa para poder interromper? Agora vamos falar o que nós precisamos para poder concluir, porque o tema é o poder para realizar projetos. Então voltamos no capítulo 1 de Neemias e vamos ler. Capítulo 1 de Neemias. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Todo cristão sabe que em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus dedica todo o texto para falar de ansiedade e de preocupação. E ali ele criou uma expectativa. Ele disse: quando vocês orarem, esperando que todo crente tivesse uma vida de oração, quando vocês jejuarem, esperando que todo crente, e é engraçado que de Mateus capítulo 5 ao capítulo 8, o Sermão da Montanha, os estudiosos e teólogos dizem que Jesus fez um mini evangelho. Ele reduziu toda a Bíblia naqueles 3 capítulos. Reduziu tudo que nós precisamos fazer e viver em 3 capítulos da Bíblia. Se você simplesmente ler os 3 capítulos e colocar em prática tudo que está ali, acabou, você não precisa ler mais nada, é só colocar em prática os 3 capítulos. Ali Jesus diz assim, ó, quando vocês tiverem alguma situação, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai que te vê em secreto, Mateus 6,6, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente, falando sobre a importância da vida de oração na vida dos crentes. Então deixa eu te falar uma coisa, quando você deixa de orar, você comete pecado. Você não comete só pecado quando você faz coisa errada, mas quando você deixa de cumprir com os seus deveres espirituais. Deixar de orar, queridos, é uma coisa tão terrível, porque oração é o que? Dependência de Deus. A falta de oração é o que? Independência de Deus. Oração é o que? Mostrar que eu preciso de Deus. Não orar é mostrar que eu não preciso de Deus. Então, a falta do crente se submeter em oração é um pecado terrível. E nós vamos olhar a importância da oração. Eu começo falando com vocês que é impossível concluir qualquer coisa, realizar qualquer coisa, se não houver oração intercessória pela tua vida, pela vida de pessoas, pelos teus negócios. A oração é uma arma. Olha, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele resolveu compartilhar com a sua igreja. E a oração é tão importante que esse livro de Neemias eu comparo. Você vai ver que oposição a 2 livros na Bíblia que trata
de como o obreiro executa e realiza a obra. Atos dos Apóstolos e o livro de Neemias. São dois livros específicos que mostram como nós realizamos a obra. E nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos, a igreja, ela não estava levando a sério a oração até Tiago ser morto. Quando Tiago é morto, Pedro é preso, porque o diabo ele queria acabar com os líderes da igreja. A igreja se despertou e começou a orar. A igreja começou a orar, e a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e libertou Pedro. Mas se a igreja não ora, poderíamos ter mais um apóstolo morto pela manhã. Então Deus, para que a obra dele se cumprisse na minha vida, na tua vida, os projetos dele, tão interessante, que eu estou há muito tempo para escrever um livro. E esses tempos eu coloquei no coração, vou escrever. Vou lançar um livro, conversei com a Fernanda, nós entramos em acordo. Entrei pro quarto da Gabi. Comecei a escrever. Presta atenção. Eu tenho a tarde para isso, a Gabi vai estudar. A oposição foi tão grande que deu um cisto sebáceo na Fernanda. Acabou com a rotina da casa, noite de sono. Nossa, uma correria, uma preocupação. Faltou dinheiro para a Gabi e para o colégio. Começou a acontecer um monte de coisa. Um monte de coisa. Porque nós pensamos que para fazer as coisas de Deus, dá para fazer na nossa força. E não dá, irmãos. Por isso que muita coisa Deus coloca no nosso coração, ela fica pelo meio do caminho. Ela não se conclui. Por isso que as ideias que nós temos, elas são boas, mas elas não se completam. Porque falta no povo de Deus levar a sério a dependência de Deus em oração. Então olha como é que começa o livro de Neemias. Palavra de Neemia, pode voltar lá para a NVI, por favor. Ele está na King James. Palavra de Neemias, filho de Macalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que estavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei-me, e passei dias, repita comigo, passei dias. Você vai ver no livro que foi 4 meses. 4 meses. Desde que ele recebe a notícia, ele passa 4 meses. Primeiro lamentando a oração de Neemias, porque o povo, o que acontece com o povo de Israel? O povo de Israel havia sido levado para o cativeiro pelo rei Ciro, e o reino norte, as 10 tribos, e depois as 2 tribos, por Nabucodonosor, aonde vai Daniel. Então está toda a nação no cativeiro. E os que sobreviveram, os que ficaram, os restantes dos povos que ficaram lá, estavam numa grande miséria. Jerusalém estava com o muro. O templo, olha, é tão interessante que Zorobabel foi o primeiro a voltar com cerca de 50 mil judeus. Houve oposição e a obra parou por 14 anos. Deixa eu fazer um adendo aqui. Essa semana passada, eu voltei a ter uns sonhos. Sonhos de revelação. Deus sempre fala comigo em sonho. Não é sempre, mas quando Ele traz o significado. E eu sonhei que eu estava numa reunião de pastores. Era uma reunião da convenção. E eu me separei com um grupo de pastores como se fosse uma célula. E o pastor que estava responsável por aquele grupo que estava ali sentado, ele fez uma pergunta. Agora eu quero perguntar: qual pastor aqui trabalha secular e qual vive de tempo integral? E o Bacari estava ali participando daquela reunião.
E um pastor disse: eu trabalho de tempo, eu trabalho secular. O Bacaro levantou e disse para ele: você atrasou a obra de Deus na sua vida em 9 anos. E o Bacaro disse: todo pastor que trabalha secularmente atrasa a obra de Deus em 9 anos. Acordei. Não foi só isso não, teve mais coisas, mas eu só quero contar essa parte. O texto diz que ficou atrasado 14 anos. Houve uma oposição que parou por 14 anos. Então sim, muita coisa o diabo faz para atrasar, estagnar os projetos de Deus na nossa vida. A oposição, irmãos. Há uma oposição maligna na vida da igreja, a vida do cristão. Já falei, há uma forma do diabo fazer com que eu e você vivamos intimidados, vivamos sem ousadia, sem alegria. Então o inimigo ele tem uma forma. Mas eu quero te chamar a tua atenção que Neemias ele recebe o chamado de Deus através de uma crise. Através de uma crise. Deus sempre me chama assim. Você tem que identificar a forma que Deus te chama. Às vezes Deus usa um profeta, já falou comigo também coisas que ele teria na minha vida através de uma palavra profética. Mas geralmente Deus me chama pelas crises. Às vezes na vida de alguém. Uma vez eu fiquei informado que o diabo estava agindo na vida de uma pessoa e Deus me chamou para interceder por aquela pessoa. Eu fiquei 21 dias de jejum, até que Deus me revelou o demônio, falou comigo em Chucaveira, e eu fui orar e ordenei que ele fosse embora, que saísse. Mais tarde a moça me fala que o pai dela tinha uma caveira e escondeu no terreno da casa. Até hoje eles não sabem aonde escondeu. Então observe você que eu e você temos que imaginar que sim, o diabo trabalha para atrasar tudo em nossa vida, tudo na sua vida. Ele trabalha para atrasar. Hoje ele conseguiu atrasar pessoas para o culto, mas ele não começou a atrasar hoje. Ele começou a atrasar no começo do mês, dizendo: vai faltar dinheiro para ele ir na igreja. Ele começa a atrasar, irmãos, e é aí que eu tomo o maior cuidado com esse negócio de culto online. Eu vou falar uma coisa para vocês. A minha intenção é melhorar a transmissão, porque já que estamos fazendo, vamos fazer o melhor. Mas se eu sentir que isso está atrapalhando, eu tiro esse negócio da igreja. Nós não precisamos disso. Se eu sentir que tudo está desviando a gente do foco, isso acaba. Porque alguns crentes estão se perdendo no comodismo, se perdendo nessa ideia de que tem online, eu assisto online, eu fico online. É comodismo, a cada dia mais gerando comodismo. A ideia da transmissão do culto online não é para os crentes da igreja ficar em casa. Aí o diabo bota assim: você não tem gasolina, mas você pode assistir online. Aí é a rã na chaleira. Tá vendo como é que a mornidão, como é que o diabo ele vai trabalhando, e o crente, em vez dele ficar indignado igual Neemias, em vez dele ficar chateado, não, isso não é normal, isso não é comum, isso não era para estar acontecendo. A Bíblia diz que Deus era para tirar do ímpio e dar ao crente, que o crente era para ter de sobra. Em vez de haver uma indignação, começa a haver uma rã na chaleira, um comodismo com a mornidão, porque eu posso assistir o culto online. E a ferramenta online não é para os crentes da igreja, é para aqueles que estão fracos, estão realmente numa condição que não conseguem chegar até a igreja. Essa é a minha preocupação, porque quem não tem dinheiro para o combustível, pensa assim: está caro o combustível, e eu vou assistir online. Isso entra um comodismo e não entra nele uma indignação, um inconformismo pelo estado de vida que ele está levando, pela condição que ele está tendo de às vezes não ter o básico. E não era para estar nos faltando recursos para servir a Deus, nunca. Pelo contrário, hoje era para você estar tendo condição de estar trazendo um visitante, mas nem você está conseguindo vir à igreja. Olha como é que a gente está se acomodando, olha como é que a gente está pensando: bom, não tem como vir, mas tem um culto online. Enquanto na verdade esse crente que está assistindo o culto online, ele já era para estar trazendo um outro crente com ele. Ouvi uma coisa que eu nunca vou esquecer: o dinheiro, ele traz
conforto. O dinheiro, ele existe para nos dar conforto. E é aí que a gente esquece uma coisa. Do momento que você acostuma com um padrão, por isso que a gente pega empréstimo. Você acostuma com um padrão, você voltar é muito difícil. É uma coisa deprimente, você retroceder, já que você subiu para um padrão de vida, voltar é uma coisa muito ruim. E para não voltar, porque a gente já se acostumou a um tipo de conforto, o que a gente faz? A gente pega empréstimo, a gente arranca dali, para manter este conforto. A Bíblia diz que Neemias, ele é copeiro do rei, ele está numa situação muito confortável, porque ser copeiro do rei era aquele cara que tinha a responsabilidade de experimentar a comida do rei. Ele tinha um cargo, queridos, de muita confiança em Suzã. Lá no cativeiro ele estava bem financeiramente, ele estava bem numa posição social, ele estava bem na influência do lado do rei. Mas o texto diz que ele não deixa isso gerar nele conformismo. Então Deus quer nos deixar bem. O problema é que quantos de nós, quando estamos bem, pensamos: agora que eu estou bem, eu vou orar por almas. Agora que eu estou bem, eu vou orar por desviado. Agora que eu estou bem, eu vou orar por os oprimidos. Agora que eu estou bem, eu vou me colocar na brecha diante de Deus para ser usado para resgatar quem está perdido, quem está ruim. Quem de nós pensa assim? Neemias estava muito bem. E engraçado que gera crise na vida dele não é um problema dele. É um problema dos seus irmãos, é um problema da obra de Deus, do nome de Deus, da sua cidade, do templo. Então ele passa, só que é uma coisa interessante. Ele não ouve a notícia e ele vai pedir o rei, porque ele tem influência com o rei. Sabe, ele poderia simplesmente, depois de ouvir isso, chegar no rei e falar: rei, preciso da tua ajuda, porque você vai ver que é o rei que vai ajudar. Mas ele não fala nada com o rei. Primeiro ele entende que eles estavam naquela condição não porque faltava dinheiro, não porque faltava o cuidar de Deus, era por causa do pecado deles. Então ele diz: eu me lamentei durante alguns dias. Irmãos, muita coisa na nossa vida é devido ao pecado. E muitas das vezes o pecado não são esses pecados que nós temos ainda com problema de cobiça, com problema de falar demais. É o pecado de não estar mais orando pelas almas, preocupado com os perdidos. É a nossa indiferença diante daqueles que estão morrendo e indo para o inferno. É a nossa mornidão espiritual. É a nossa falta de fome de Deus. Isso é um pecado gravíssimo. Então o texto vai dizer que ele começou a se lamentar. Então a oração de Neemias, ela começa com uma confissão de pecados, dizendo: Deus, nós caímos nisso porque pecamos, porque quebramos a sua aliança. Então ele vai se lamentando, porque ele entende que não adiantava restaurar sem restaurar primeiro a comunhão com Deus. Oh, aleluia, irmãos. Aleluia. Não nos adianta restaurar nada na vida se não restaurar a aliança com Deus, a comunhão com Ele. Tudo começa, sabe o que foi a primeira coisa construída em Jerusalém? Quando volta para lá o sacerdote Esdras, sabe que a primeira coisa que é feita, quem aqui quer chutar? Qual foi a primeira coisa construída quando Esdras voltou? O templo, Neemias está voltando, já está construído. O templo aí está construído. Mas sabe qual é a primeira coisa? O altar. Primeira coisa que eles fizeram foi o altar. Eles já começaram a igreja pelo altar. Deixa eu te falar uma coisa, que o diabo, ele mente pra gente. O diabo diz assim: ah não, você para cantar, para adorar, para louvar, para ir na igreja tem que estar bem. E é o altar que conserta a nossa vida. É no altar que a gente melhora. É no altar que a gente tem relacionamento. É no altar que se tem revelação. Então o diabo, ele diz: não comece pelo altar, porque para ir para o altar você tem que estar bem. É mentira. Eu começo a restauração da minha vida no altar. É quando eu venho quebrado, destruído, desarrumado, mas eu venho para o altar e ali eu me humilho diante dele. É na campanha do diabo diz: não vai buscar Deus não, foi você que arrumou esse problema, não adianta orar não, é você. Olha o tempo que você está na igreja, era para você ter melhorado, e ele te afasta do altar.
ceia porque você está em pecado, não vá para a igreja porque você está em pecado, não ministre porque você está em pecado, não vá cantar porque você está em pecado. A primeira coisa que eles fizeram é começar a adoração. Eles não começaram a igreja, eles cimentaram o terreno, eles colocaram o altar e eles começaram a fazer culto a Deus e adoração. Por favor, não deixe o diabo colocar na sua cabeça que você tem que melhorar para se aproximar de Deus. É se aproximando de Deus que você melhora. Estão arrotando por aí que igreja é para santos. E outra coisa, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com a pregação, mas eu já vou falar para você ficar tranquilo. Tudo que você ouvir falar de mim, pastor André, de mal, não é nem o terço de tão ruim que eu sou. Eu vou repetir isso. Tudo que você ouvir falar ao meu respeito de mal, já para te deixar tranquilo, as pessoas não sabem nem um pouco de tão ruim, elas só viram um pouco, mas só Deus conhece o quanto eu sou ruim. Então já para você ficar tranquilo, quando ouvir alguém falando mal de mim, não se preocupe, ele não está vendo nem um pouquinho. Mas eu estou esperando nele, no oleiro, ele está trabalhando, eu estou aqui, eu não estou rasgando página da Bíblia para me acomodar ao pecado, não. O que eu não posso chegar e dizer aqui e falar, isso aqui está errado na minha vida, então eu vou rasgar essa página da Bíblia. Não, eu estou dizendo, essa palavra é a verdade, ela é poderosa, está difícil, faz 24 anos que eu estou no altar lutando contra isso, mas eu vou continuar, um dia eu deixarei, e se eu não deixar eu vou morrer tentando. Esse é o segredo. Então, irmãos, o diabo bota assim na tua cabeça. Não. Vigília virada do ano, campanha de 2 dias de clamor. Não, sai fora do altar. Tua vida está toda errada. Tua vida está tudo desconcertada. Para você chegar a Deus, você tem que parar com isso, parar com aquilo. Aí o crente, queridos, ele cai nesse engodo. Foi a primeira coisa que fizeram, foi o altar. Não existe forma de realizarmos projeto se nós não tivermos relacionamento com o altar. Por mais em pecado e errado que estejamos, é no altar que nós nos consertamos. É oferecendo culto, é ouvindo, é sendo confrontado. Então não saia do altar de jeito nenhum. Quem está entendendo diz amém. É a primeira coisa, eles fazem o altar, eles começam pelo altar, e muita gente ensina errado. O altar é o lugar de santo, o altar, eu não estou falando altar público aqui não, irmãos, eu estou falando o altar, você sabe muito bem, é o relacionamento, é você chegar a Deus, é a oração, é conseguir orar, é conseguir jejuar. O diabo diz para você, não, você não pode jejuar e orar, olha a vida que você está levando, você está tudo errado, você está cheio de dívidas, você está com isso, você está com aquilo. Irmãos, o muro estava destruído, o templo ainda não estava construído, mas o altar foi a primeira coisa a ser feita, porque tudo começa no altar. Tudo começa, a Bíblia diz, temos ousadia de entrar no Santo dos Santos. Não é porque somos bons, não é porque fazemos tudo certo, mas é pelo sangue de Jesus. Deus te deu acesso a Ele, ilimitado, pelo sangue do Cordeiro. Então você pode entrar todo quebrado e destruído diante dele e dizer, arruma a minha vida, conserta-me, sara-me, limpa-me. Aleluias. Eles constroem o altar, depois o templo fica pronto, mas começam com culto. A igreja está pronta, mas não há proteção. Proteção é doutrina, irmãos. Depois vem a doutrina. Os muros simbolizam a igreja sendo preservada pela doutrina da palavra, porque é a doutrina da palavra que impede que os inimigos entrem, porque enquanto nós estivermos aqui, queridos, firmados na palavra, o diabo não pode entrar, ele não tem acesso. Mas pastor, mas nós ainda temos pecados, sim, mas nós não estamos rasgando a Bíblia, nós estamos dizendo, a palavra está certo, mas o Senhor está trabalhando em nós, estamos em obra. Um dia eu me lembro eu pregando ali, esse terreno estava cheio de lama, cheio de material espalhado. Eu olhei para os irmãos e disse, olhem para esse terreno. A nossa vida hoje está como esse terreno. Veja esses materiais todos espalhados. Essa bagunça que está
está aí fora, mas já já vocês vão ver uma igreja construída. E nós estamos aqui, a igreja está construída, os materiais não estão espalhados. Hoje eu quero te dizer uma coisa, já pode dizer para você: você já é crente 30 anos e a sua vida não saiu do lugar. Não olhe para isso, venha para o altar, porque não é tempo de igreja, não é tempo de crente, é tempo no altar. Quanto tempo nós ficamos no altar? Mas ele nos acusa. Ele nos acusa, ele diz: você não pode se chegar a ele, olha como é que você está, você não pode recorrer a ele. Então ele bota: resolve os seus problemas, foi você que arrumou isso, não busque a ele. Eu sempre uso ele como exemplo, porque ele fica chateado, mas depois ele me perdoa. Mas eu sempre uso o Ricardo. Vou usar hoje de novo. Quando eu conheci o Ricardo, quando ele estava voltando para Jesus, que ele fez a doação dos tijolos para a igreja do Cleiton Malamã, quando ele me contou a vida dele, eu tinha medo de andar com o Ricardo. Eu falava: meu Deus, nós vamos morrer. Quando ele me chamava para orar na casa dele, eu ficava desesperado. Sabe, eram problemas que eu olhava e eu dizia: meu Deus. Mas uma coisa aconteceu na vida do Ricardo. Ele tinha na casa dele todo dia um devocional de 1 hora. Ele chamava o Cleiton, as pessoas, ele oravam. E ele passava por aquelas coisas com uma tranquilidade. Nós íamos para o sítio, às vezes as pessoas estavam lá pescando e ele dando testemunho para as pessoas, fervoroso, falando de Jesus para as pessoas. Tinha os mesmos defeitos que tem hoje. A diferença é que ele estava próximo do altar. É que ele levava a sério esse tempo devocional pela manhã. Só que o diabo, com o tempo, ele consegue convencer a gente que não dá para ficar diante de Deus pecando e errando, então ele nos afasta do altar. Eu não sei se hoje ele tem os mesmos problemas que ele tinha naquela época. Deve ter sim, até maiores. Mas o que fazia ele passar tão tranquilamente por aquela situação? É o que está acontecendo com Neemias. Neemias, ele está primeiro fazendo uma coisa que é necessária. Ele entende que é devido o pecado do povo de Israel que estava todo mundo naquela condição. Então ele passa se lamentando e fazendo confissões pelo povo. Ele está ali fazendo confissões, dizendo: Deus, nós pecamos 4 meses. Aí sabe o que é engraçado? Quando você começa a orar por algo, orar por algo, Deus vai fazer uma coisa que todos nós precisamos. Ele vai fazer que aquilo se torne parte da nossa vida, de tal forma que se eu não realizar aquilo, a minha felicidade não volta. Então, Deus tira esses momentos que a gente tem de distração, de alegrias momentâneas, Ele coloca em nós uma tristeza profunda. E essa tristeza, ela é necessária, porque é a tristeza que Ana teve para ter Samuel. Eucana um dia chamou ela, colocou diante dela numa mesa e colocou uma porção maior para ela e perguntou: Ana, por que você está assim? Eu te trato melhor do que Penina, eu amo mais você, eu dou mais coisas para você. Mas o que estava no coração de Ana não podia ser satisfeito com o amor de Eucana e nem com bens materiais, porque ela foi possuída de um desejo de gerar um profeta. Ela nem sabia, mas era um plano de Deus na vida dela. Então a Bíblia diz que Neemias, por orar por aquela situação, ele foi tomado por algo que Deus coloca, que vira um combustível tremendo. Por quê? Porque você só vai conseguir voltar a ter alegria quando vê aquilo concluído. Isso é necessário. Então o texto diz que ele é tomado de uma tristeza e ele não podia, naquela época, queridos, não podia se ficar triste diante de um rei. Por quê? Porque se você, tanto que tinha um bobo da corte, vocês lembram que o bobo da corte entrava ali para alegar, para fazer palhaçada, mas se você ficasse triste diante de um rei, ele entendia que você estava insatisfeito com o tratamento que ele estava te dando, ele mandava te matar. E ele é tão tomado
que um dia o rei olha para um semblante dele e diz: Neemias, você não está bem. Aí a Bíblia diz que ele temeu, porque ele sabia o problema. Agora o que me chama a atenção, 4 meses se passaram, ele não falou nada com o rei. Ele não recorreu ao banco, ele não recorreu a gente está errando porque a gente está recorrendo a empréstimos, a circunstâncias, ao invés de recorrermos e esperarmos em Deus. Você me pergunta como? Com a urgência que tem. Ele soube que os judeus estavam em grande miséria, em grande problema, mas ele passou ali 4 meses orando, até que o Espírito Santo veio e gerou nele uma comoção tão grande, que aquilo fez parte tanto da vida dele, que não importava o rei matá-lo. Para ele não existia outra missão se não fosse aquela de reconstruir o muro. Então ele não conseguiu esconder. O rei olhou e disse: porque você está triste? Ele disse: eu temi e fiz uma oração rápida, porque ele sabia que aquilo era um problema. O rei perguntou: por que você está assim, Neemias? Sabe, tem crente que está com o semblante caído por causa do orgulho, por causa da síndrome de Caim. Mas alguns, você olha para eles, vai ter hora que você vai olhar ele triste. Você vai perguntar para ele: por que você está assim, meu irmão? Por causa das almas que estão perdidas, por causa da obra missionária, por causa do estado da igreja. Gente que está possuído de tristeza, mas é a tristeza causada por Deus, aquela que é para melhora de vida. Nós precisamos dessa tristeza, nós precisamos desse sentimento que é causado pelo Espírito Santo em nós, de não conformismo, de indignação santa. Então o rei vai perguntar, vai para o capítulo 2 de Neemias. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo. Observe você que depois de 4 meses de oração, ainda existe um medo. Irmãos, dependência de Deus é sempre dependência de Deus. Volta no 2. Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo. 3. Eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Engraçado. O que você gostaria de me pedir? Era só pedir. Mais uma vez ele disse: Senhor, que agora eu não seja tímido para pedir. Porque sabe aquele crente que ele vai orando, e quando vem a bênção, ele não consegue receber a bênção toda, porque alguém está querendo. Irmãos, isso aqui, olha, eu só não vou rodar no espírito aqui agora, mas eu estou sentindo que eu estou recebendo revelação do que eu estou falando. Eu não estou brincando não, eu estou agora tomado pelo espírito de revelação. Eu estou falando com vocês aqui, irmãos, e o Espírito Santo está falando diretamente no meu ouvido. Sabe aquele crente que ele tem dificuldade de receber ajuda quando a bênção chega? Lembra daquela mulher que estava endividada? Aí o profeta disse para ela assim: vai e pede vasilhas emprestadas às suas vizinhas. Ela foi pedir vasilha, ele não disse quantas. Aí a Bíblia diz que ela foi entornando azeite. Aí ela falou que seus filhos: traz mais. Veja que Deus não limitou o azeite, ela que limitou as vasilhas. Aí os filhos falaram: acabaram as vasilhas. O azeite parou. Aí o profeta chegou: paga as tuas dívidas e vive com o restante. Sabe qual é o nosso problema? É na hora de receber de Deus a graça. Porque nós, como seres humanos, nós podemos pôr limites
ao derramar de Deus na nossa vida. Às vezes Deus quer. Observe você que ele poderia pedir timidamente ao rei: rei, será que o senhor poderia nos dar algum tipo de ajuda, algum tipo de socorro? Mas a Bíblia diz que ele ora ao Deus dos céus. Ele faz uma oração a Deus, porque ele sabia que naquele momento ele precisava declarar realmente o que ele precisava, que era uma oportunidade. Repita comigo: uma oportunidade. Irmãos, vai pintar uma oportunidade para você, irmão. Vai pintar uma oportunidade para você, irmã. Mas você tem que estar preparado na hora dessa oportunidade para dizer realmente aquilo que você precisa. Quantos estão recebendo? Diga amém. 5. E respondi ao rei: se for do agrado do rei e o seu servo poder contar com a sua benevolência, que ele me deixe a cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates, aqueles que estavam após o rio Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, quando da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fique junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Até para a residência. Eu vou morar em algum lugar, eu vou ficar lá. Veja que ele não vai de qualquer jeito, ele não mora no meio das pedras. Ele diz: eu vou ter que construir uma casa no dia que eu estiver lá, para mim. Pensa em tudo, pede tudo que precisa. E ele vai ter tudo, ele tem proteção, ele tem carta. Mas irmãos, calma aí. Calma aí que a gente ainda está num processo muito bom. A gente está numa parte muito legal. Mas não se esqueça da oposição, meu querido. Todas as vezes que você se aproximar do altar e começar a buscar Deus, se lamentar e orar e buscar a Ele, e reconhecer que você está frio, que você precisa de renovo, e começar a buscar de Deus um fervor espiritual, lembra que virá a oportunidade. Vai chegar o momento em que Deus vai dizer: eis-me aqui, o que você precisa. É a hora de entregar a vitória. E ali o rei atende os pedidos dele. Nós vamos ver que o rei concede essa vitória. Agora olha o capítulo 4, versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria diz: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Veja, a primeira coisa que o diabo vai fazer é tentar lançar uma dúvida no seu coração. Olha, o que eu estou falando aqui sobre oposição são as coisas mais básicas, as que o diabo usa como básica. Porque tem muito crente que ele não passa nem das básicas. As básicas destroem ele. Por isso que eu vou tratar das básicas. Mas a Bíblia diz que o diabo ele tem uma multimaneira de nos atacar.
Então é só estando no Espírito mesmo, em espírito de oração, para discernir quando é Ele, porque Ele pode transformar no anjo de luz, num profeta, numa crente. Um dia, um irmão da nossa igreja, muito usado por Deus, ele disse, entreguei um recado para o pastor e ele não acreditou. Eu via o diabo sair do lado dele, e o diabo ia lá embaixo, dava uma volta muito grande e vinha ao encontro dele novamente. Satanás, ele está gerando uma situação a longo prazo para destruí-lo, e aconteceu. Ele não deu ouvido. Então o que eu vou falar hoje são de situações básicas, mas uma vez que você identifica e neutraliza, ele muda as suas articulações. A Bíblia diz que não devemos ignorar os seus ardis, que são muitos. Por isso que somos chamados a estar com a armadura do Espírito, vigilantes e prudentes em comunhão com Deus, porque nós, para termos discernimento quando é o diabo ou não, nós precisamos estar andando no Espírito. Então, uma das armas do inimigo, a primeira que ele usa, é lançar em dúvida a sua capacidade, é lançar em dúvida a pessoa que você é botar você num complexo, é dizer para você que aquilo que Deus está te dando é maior do que você pode fazer, que aquilo que Ele está te chamando, você não é capaz para realizar, que você não é digno disso, que é impossível. Então veja, eles chamam de frágeis judeus, fracos, debilitados, e ele mostra o estado que está a situação. Uma das coisas que o diabo faz é: olha, cara, acorda, enxerga, veja o tamanho do problema em que você está inserido. Então é lançar dúvidas ao respeito da sua pessoa, é colocar o seu caráter em xeque, é vir para você e te afrontar e dizer: você é assim, você é desse jeito. Então, frágeis judeus, fracos, o que eles estão pensando? O inimigo, queridos, ele vai zombar de você. Ele vai zombar de você. Ele vai zombar da sua pessoa. Esses dias eu cheguei numa casa, o menino estava batido. O que foi? Sofri bullying na escola. Mas bullying por causa de quê? Por causa do meu cabelo. Eu falei com ele: sabe como é que era no meu tempo? No meu tempo, quando eu sofria bullying dentro da sala, na sala da diretora eu tomava reguada dela. E quando minha mãe vinha na escola, porque eu estava chorando por causa de bullying, se eu falasse com ela: mãe, eu fui chamado de bicudo lobisomem, sabe o que minha mãe fazia? Na hora que ela estava brava, era isso que ela usava contra mim: seu bicudo, seu beiçudo, bicão. Mãe, eu sofri bullying, me chamaram, mas é bicudo mesmo, olha o tamanho do seu beiço. Nossa geração, queridos, foi uma geração que não tinha muito esse negócio. Agora, hoje em dia, é bullying. Falou do meu cabelo. O diabo, ele tem um monte de maneira de desanimar o crente, de frustrar o cristão. Não, você não vai casar. Você não vai casar porque olha o seu nariz. Olha o seu nariz. Eu lembro que o pai da Fernanda falava com ela tem um ossinho, parece uma rabatana de tubarão aqui. E o pai dela botava complexo nela: filho, quando você crescer, o pai vai fazer uma cirurgia, porque o pai dela também tinha esse osso no nariz. E Deus me deu para ela sem precisar ela fazer essa cirurgia. Vocês estão entendendo? Me deu. Ela não precisou esse sacrifício de mudar o nariz. Então, observe você que o diabo lança tanto complexo, sabe, as pessoas ficam complexadas, ele vem te intimidando. Então tem um monte de menina dizendo: como é que eu vou casar? Eu estou aqui dentro da igreja, ninguém está me vendo, eu não tenho nem o meu Facebook, o meu cabelo, é isso e aquilo. Seja mulher de Deus, tenha vida com Deus, e Deus vai realizar o desejo do teu coração. Busca Ele, perde esse medo. Sabe, eu estou com aquele louvor na cabeça, e aquele texto onde a Bíblia diz que Deus falou com Israel, com Moisés: Moisés, hoje o povo não vai mais ouvir
você falar com eles, não, eu quero falar com todo mundo. Traz todo mundo para o monte. Quando Deus começou a falar, o povo morreu de medo. O povo disse para Moisés: nós não vamos nos achegar ao monte mais. Nós ficamos tão temerosos ao ouvir a voz de Deus que nós queremos que Ele fale contigo e você fale com a gente. Deus quer nos chamar para perto dEle, para a nuvem de glória, para cima do monte. Nós precisamos perder esse medo, queridos. Precisamos lançar fora o medo. Você quer ver uma pessoa mais improvável para ser pastor? É eu. E não precisa ninguém me falar disso. Não precisa ninguém dizer: você é improvável para ser pastor. Eu tenho consciência disso. Só que eu também tenho consciência de quem é Deus, de quem me chamou, de quem me capacita, de quem está comigo. Então o diabo ele vai procurar te atacar dizendo: você é uma pessoa frágil, você é uma pessoa fraca, você é isso e aquilo. Ele vai usar palavras para te desencorajar e dizer para você: você não dá conta do tamanho do problema. Ninguém aqui sofre com esse tipo de ataque, só eu. Agora olha o capítulo 5. Aí eles estão tendo uma oposição externa, mas olha aqui, irmãos, o diabo ele muda. Se ele não consegue te atacar de fora, ele muda para dentro. Então Neemias ele está lá sofrendo uma oposição externa, só que agora a oposição muda, ela vira de dentro. Ela começa a ser interna. E aqui é que a gente tem que pensar. Porque quando o inimigo não consegue nos atacar de fora, ele vai nos atacar de dentro. Então olha o que acontece. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. 2. Alguns diziam: nós somos filhos, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos, falta de comida. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossa casa para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado. Veja como isso não é bom, para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e nossas vinhas. 5. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão, e de fato alguns de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando vi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso para ir. Sabe o que aconteceu? Naquele período de cativeiro, alguns tiraram proveito da situação. Então alguns que tinham alguma situação em comida, começou a fazer agiotismo, começou a comprar a terra de outros, começou a comprar os filhos dos outros como escravo, começou a comprar a herança dos outros. Então houve ali, queridos, uma coisa terrível, porque além da miséria do povo, os próprios irmãos ajudou a piorar a situação. Quer coisa pior do que isso? Quando a gente está aqui projetando enviar missionário, a gente está projetando aqui, lutando, montando um grupo para manter a Índia, montando um grupo para enviar missionário, gente do nosso meio, irmãos, se levanta contra nós mesmos, difamando, trazendo pioras, colocando obstáculos. Então você observa que houve ali um aproveitamento, uma coisa interna terrível. Neemias olha e ele vê que as
pessoas tiraram proveito. Eles vieram e disseram: olha, olha a situação que nós estamos. Nós somos devedores dos nossos próprios irmãos. Nossos filhos é escravo dos nossos próprios irmãos. Os nossos filhos têm a mesma promessa que o deles. Os nossos filhos têm o mesmo valor do que o deles. Mas a condição real agora é que nossos filhos se tornaram escravos e os filhos deles se tornaram melhores do que o nosso. Nós estamos numa condição terrível, porque havia igualdade, mas agora há uma desigualdade terrível. Oposição interna. Temos que estar preparados. Me lembro que o pastor Joel, com seus 49 anos de idade, ele reuniu os obreiros do Mandaqui e ele disse: eu estou esgotado, eu não consigo mais dar resultado para a igreja, eu não consigo mais dar fruto, eu estou sem inspiração, eu estou sem vontade, eu perdi o ânimo. E na época ele empossa um pastor da igreja do Mandaqui. E o intuito dele era cuidar de pastores, ser pastor de pastores. Um pastor que estava há 23 anos com ele. Muitos de nós aqui participamos do culto. Quem empossou esse pastor foi o presidente nacional. Não muito tempo, aquele pastor que assumiu a igreja se rebelou contra o pastor Joel. Irmãos, primeiro saiu 20 pessoas da igreja, do ministério de louvor, já insatisfeito com aquele pastor que assumiu. Já começa por aí. Depois desse pastor, ele fala comigo, com o outro não, eu vou lá, ele fala comigo: segundo, vamos ter uma reunião, porque eu não aceito as coisas do jeito que está aqui. E ele se rebela contra o pastor Joel, entrega a igreja para o pastor Joel e leva um grupo grande da igreja embora. Sabe qual é o nosso problema? Naquela mensagem que o Cleito mandou para mim, eu postei no grupo da igreja, nós olhamos que o Silas Malafaia, ele tem na sua página 5 milhões de seguidores. Ele tem 1 milhão de elogios e 500 mil críticas. Não tem como crescer e frutificar só recebendo elogios. Não tem como estar em evidência e só receber elogios. A gente tem que esquecer isso. As críticas são partes de um ministério que dá certo. As críticas são parte do ministério que prospera. Quanto maior a evidência, maior será a crítica e a perseguição. Estamos orando para o crescimento da igreja, estamos orando por almas, por vidas. E aí você ouve reclamações e acusações do lado de dentro. Acusações. Coisa terrível. Então nós temos que nos preparar, porque esses problemas internos eles vão acontecer. Oposições internas virão. Irmãos, tudo isso tem um objetivo. Qual é? Lembra aí, qual é o objetivo? Que nós paramos a obra, que a gente largue a mão da obra, que a gente deixe de fazer aquilo que estamos fazendo. Quando você começa a ver pessoas que eram para estar somando, pessoas que eram para estar acrescentando, se tornando oposição aos irmãos. Mas isso faz parte de uma vida, de uma igreja, faz parte daqueles que vão conquistar. Não precisamos ficar frustrados com isso. Isso faz parte do reino de Deus. No capítulo de número 6, aqui é outra coisa que eu quero falar com vocês. Quando Sabalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha
embora até então ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha e vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tentando me fazer mal. Parei um pouco no 2. O que eles estão dizendo? Venha, vamos bater papo, vamos conversar. Vamos ter conversa. Uma outra coisa que o diabo usa muito com distração é a questão de você ficar tentando conversar ou convencer quem não pode ser convencido. Foge disso. Tempos atrás eu conversei com uma pessoa, expliquei a situação para ela, ela tomou uma posição, quando eu menos espero ela volta atrás de novo e me chama para conversar, e na conversa começa a me acusar. Sabe qual é o seu apelido aí na vila? Eu falei, não quero nem saber, e do que acham de mim, eu sou pior do que estão pensando ainda. Sabe, aí na tua igreja tem um homem casado que está em adultério, por que você não corrige ele também? Por que não expõe ele? Eu disse, se tiver, vai ser revelado, não vou me preocupar, não vou catar. Pessoa de dentro, irmão, não é gente de fora. Fala o nome, mostra quem é. Não vou falar. Eu disse, acabou aqui a conversa não vai te levar a mudança, e só vai tomar o meu tempo e me desgastar. Eu preciso conversar com quem quer mudança. Eu cuido de ovelha, bode que coma sozinho, ovelha forte que se vire, ovelha independente que não precisa ser pastoreada, que se dê conta de si mesmo. Todos lembram que no dia da pregação da lealdade e deslealdade, eu dei oportunidade naquele dia de quem não estava satisfeito ir embora. Todos lembram disso. E eu disse, não saia do reino ferido. Então não adianta me pedir a bênção para se estar saindo ferido. Se foi pregado, se foi ensinado, eu vou manter aquilo que eu ensinei, porque é aquilo que nós estamos aprendendo. Não adianta tentar rasgar. Saiu ferido, está em rebelião, está em maldição e não tem bênção. Olha aí para dentro, fulano está assim, ciclano está assim. Sabe, a gente perde tempo com conversa, irmão, com gente que não quer mudança, gente que não quer arrependimento, gente que quer bater papo. Vem aqui, quer falar da igreja, a igreja tem problema sim, o pastor tem erro sim, não perde tempo com isso. O diabo quer que a gente fica perdendo tempo com essas conversas, e pior, conversa que não vai dar em nada. Vem aqui, vamos bater papo. Bater papo de quê? Eu quero conversar com gente que quer mudança, eu quero conversar com gente que quer transformação. Eu não quero gastar minha energia lançando pérola aos porcos, para ficar depois de 2 horas de conversa ouvir a pessoa dizer, não, eu não concordo, está tudo errado. Então não dá. Pare com isso de gastar sua energia em conversa que não leva a nada, e perca de tempo. É para desgaste, é para tirar o teu foco, é para roubar a tua energia, é para roubar a tua força de concluir aquilo que Deus colocou na tua mão. Cuidado, muita gente vai te chamar para conversa, querido, para distração, conversa para tirar o teu foco. Hoje eu aprendi, sabe, olha, tempos atrás eu postei no Facebook, nós temos uma ferramenta para quando você não estiver satisfeito com a postagem de alguém, com aquilo que alguém fez, ao invés de você gastar tempo discutindo, bloqueia. Pois uma irmã foi e comentou embaixo. Aí eu comentei, acabei de colocar a ferramenta em prática, eu bloqueei. Acaba com esse tipo de coisa. Sabe como é que você vai responder à crítica? Sabe como é que você vai responder aos ataques? Conclui aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque a Bíblia vai dizer que até os inimigos depois reconheceram que Deus estava com eles. Então uma forma de responder é o tempo, queridos. Obra de Deus é duradoura, ela não é passageira, ela permanece, ela se estabelece, ela dura. Então se ocupe com a obra, faça a obra, e os mesmos que hoje criticam, amanhã voltarão dizendo, Deus está nesse lugar. Não perca tempo com conversa, o diabo vai começar a ocupar a tua mente com conversas com gente que, irmãos, será que a gente não sabe o quanto pecadores nós somos e falhos nós somos? Agora, quem é que conta que em 9 anos mais de 75 batismos aconteceram?
que uma igreja que estava ali, que nem culto tinha direito, hoje olha como ela está. Calma aí. A forma de resposta é quebrando essa parede, avançando, é comprando terreno, é continuar enviando missionários, é realizando a obra, é fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão, é nos grupos de intercessão. É assim que a gente responde. Não adianta perder tempo, bater boca, não. É fazendo a obra, é mão na obra, é concluindo. Diga comigo, poder para realizar projetos. A oposição com conversas para distrair. A persistência do inimigo em lhe tirar do foco é enorme. Agora você quer ver a outra coisa aqui? Olha lá, vamos lá. Ó. Sanbalat e Gesem mandaram me chamar, ele não foi. Só que está pensando que isso aí foi só uma... Olha o 3. Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto. Irmão, se ocupe com aquilo que Deus te chamou. Pare de querer ficar responder críticas, problemas, se justificar, se proteger, se defender. Deixa Deus defender, deixa Deus cuidar da tua reputação. Cuida da obra de Deus, Ele cuida da tua reputação. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que pararia a obra para encontrar-me com vocês? Qual o sentido disso? Para que parar? Olha, um momentinho o inimigo queria que eles parassem de fazer. Eu não sei você, mas acontece comigo. Eu, de manhã, às vezes para ir para a academia, eu não olho o WhatsApp, porque eu sei que dependendo da mensagem que eu ler, eu perco o ânimo para ir para a academia. A gente sabe o quanto mensagens têm poder de fazer com que a gente, sabe, perca até o tino. Hoje foi um dia mesmo que eu não olhei mensagem nenhuma. Eu vou abri-las agora quando chegar em casa. Dia de culto é por isso que eu não gosto nem de estar olhando. Porque o que vem de mensagem para você ficar respondendo, para você, aí você vem para o culto, a sua cabeça vem a milhão. A milhão. E aí você não consegue, queridos, receber do altar e ter relacionamento no altar. Você não consegue sair alimentado. Olha, muitos de nós, às vezes precisamos passar por um perigo de quase morte para nos desprender de tantas coisas nessa vida que estão ocupando a nossa dedicação a Deus. Agora veja bem, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Repita comigo: o inimigo é persistente. Irmãos, pensa num bicho persistente ao diabo. 4 vezes a mesma conversa. E em todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Sabe, você tem que ser uma pessoa muito firme no que fala. Vão te chamar de orgulhoso, vão dizer que você é teimoso, vão dizer que você não dá o braço a torcer, mas é a Bíblia que está me ensinando. Ora, se hoje eu disse que algo está errado e que não faz parte do plano de Deus, vão tentar me convencer, mandando mensagens, porque as pessoas, irmãos, elas querem persistir. Mantenha a mesma palavra, porque quem tem que mudar é a oposição. Se Deus colocou uma convicção no teu coração, mantenha ela, mas o inimigo vai tentar te mudar. Mas o texto diz que ele deu a mesma resposta. E qual era a mesma resposta? Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu estou em projeto. Cuidado com conversas que não vai te levar a nada. Aí pensa que o inimigo parou, olha o 5.
Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. Então eles queriam falar pessoalmente. Como ele não quis conversa pessoalmente, mandaram escrito: dizem entre as nações. Dizem. Olha a deslealdade. Dizem, estão falando. E Gesem diz que é verdade, que vocês, judeus, estão tramando uma revolta, que por isso estão reconstruindo o muro. Agora eu vou terminar. Uma das coisas que o diabo faz com muita frequência é acusar as suas motivações, a intenção do teu coração. Que nada, ele está fazendo isso é porque ele está com o propósito de ficar rico. Aquilo lá não ama a pessoa, não ama a Deus nada não, aquilo ama a si próprio. O que o diabo vai começar a fazer agora é tentar colocar em dúvida a motivação do seu coração, a intenção do seu coração. Foi o que ele fez com Jó e Deus. Não, Jó te serve por causa da bênção. Então agora você está vindo para a igreja por causa de homem, por causa daquilo, por causa de dinheiro, por causa disso. E o diabo ele começa então a atacar as suas motivações. A motivação que você está fazendo isso para Deus é glória, é ter dinheiro, é ter isso, é ter aquilo. Então você tem que estar muito convicto. Seu coração tem que estar muito diante de Deus, porque aí a gente tem aqueles, queridos, que querem adivinhar o nosso coração. E pior, eles não só adivinham, eles nos acusam. Eles nos condenam. Então agora o trabalhar deles é dizer: a motivação de vocês de construir esse muro, sabe qual é? Se rebelar contra o rei. Vocês não vêem a hora de construir isso aí, que vocês querem se tornar independente. Motivação do coração. O inimigo ele procura nos atacar com isso, põe em dúvida. Mas você sabe qual é a importância da oração? Olha, o texto diz que ele ora e eu não li toda a carta, você tem que ler toda a carta de Neemias, mas quando ele chega em Jerusalém, ele fica 3 dias quieto. Aí quando ele chama o povo para conversar, ele vai dizer para eles: ó, eu estou aqui para construir o muro, e eu estou convicto que Deus me chamou para fazer isso. E ele fala o porquê, quais são os sinais, conforme Deus respondeu, conforme Deus agiu. Então nós precisamos da oração, nós precisamos de tempo de oração, porque a oração traz uma convicção interna, ela traz em mim um fortalecimento interno, que me capacita a resistir esse monte de oposição que vem às vezes de dentro da casa, de parentes, de gente próxima, de gente de dentro da igreja, de gente de fora, que vem para me fazer parar a obra, desanimar. É por isso que eu preciso passar tempo com Deus, aonde eu recebo convicção de Deus. Irmão, se você for fazer algo para Deus sem convicção, você está destruído. Eu me lembro que nós estávamos em Atibaia, eu pastoreava a igreja de Atibaia, e foi um irmão maravilhoso me ajudar, o irmão Alexandre Tosta, na parte administrativa. Um bom administrador, um cara que me ensinou muitas coisas, um amigo leal. E a igreja, ela carregava um histórico de problemas. Foi interessante a orientação que o pastor Joel deu ele. O pastor Joel falou com ele: você vai para lá ajudar o André, mas toda vez que vier assunto sobre o que aconteceu lá, você diz para ele: não, isso é passado, deixa isso para lá, vamos olhar para frente. E às vezes quando eu ia tocar com ele, ele dizia: pastor André, não, acabou, isso aí é passado, nós não estamos aqui para isso, vamos olhar para frente. Como isso fez bem. Como isso fez bem. Sabe, gente que fica dizendo: acabou, passou, vamos para frente, vamos lá, deixa para lá. Não. Acaba com essa conversa. Acaba com isso. E foi um instrumento de Deus. E aí ele sentiu vontade de ser pastor. Belo dia eu estava numa reunião da regional, ele estava presente.
pastor Joel falou com a gente assim: olha, está saindo uma igreja em Bragança Paulista, e nós vamos precisar de um pastor para lá. Alguém aqui vai? Eu disse para ele: eu vou. Você vai, André? Eu falei: eu vou. Eu disse para o senhor que eu estaria à disposição. Quando eu vim para cá, pode mandar para qualquer lugar. Eu vou. Sabia nem onde era. Mas quem vai ficar no seu lugar? Eu falei: o Alexandre. Ele disse que ele tem vontade de ser pastor, ele vai assumir a igreja. Irmãos, quando o pastor Joel virou para ele e falou: Tosta, você está em condição de assumir a igreja? Aí eu vou conversar com a Vanessa primeiro, porque eu não conversei com a Vanessa ainda. A Vanessa tem algumas restrições quanto a isso e tal. E o pastor já falou: vamos parar. Você não vai ser pastor. Não teve nem tempo de conversar. O pastor já disse para ele: se você assumir aquela igreja sem convicção, o diabo te destrói. Uma das coisas que nós precisamos para fazer a obra de Deus é convicção. Uma coisa que eu preciso, se eu vou abrir uma empresa, isso serve para tudo. Porque, irmãos, hoje eu entendo que na obra de Deus nós precisamos daqueles que fazem a parte espiritual, e nós precisamos daqueles que prosperam para abençoar a igreja. A igreja precisa ser abençoada por aqueles que prosperam. Então, seja em qual área que você tiver, você vai precisar. Se não vira e mexe, vai vir um desânimo. Eu vou vender isso, eu vou largar isso, eu vou voltar para o trabalho que eu tinha, eu vou fazer as coisas que eu fazia. Dá muito trabalho, dá muito cansaço. Sabe, tempos atrás, o Jobs, ele tem orado lá no Malamã por 30 almas. Ele me fala: pastor, Deus colocou no meu coração. Então ele fica na porta da igreja com 30 envelopes, esperando entregar para as 30 pessoas. Aí ele falou que tempos atrás ele parou, ele desanimou. Parou de ficar com os 30 envelopes. De repente ele voltou de novo a ficar com os 30 envelopes. Aí de repente parou. Vira e mexe, dá um espasmo, ele volta a ficar com os 30 envelopes que Deus falou para ele ficar lá, porque ele quer distribuir. Um dia ele conseguiu, ele ficou tão feliz, ele disse: hoje eu distribuo os 30 envelopes. Deus dá alguns sinais. Mas sabe o que acontece? Começou a chegar gente na igreja lá. E por incrível que pareça, nós temos 9 surdos nessa cidade. Nós temos mais de umas 1000 igrejas. E dos 9 surdos, uma foi para o Cleiton Malamã se converter lá, aonde a Dani consegue discipular e se comunicar com essa pessoa. Por incrível que pareça, né? Por incrível, tanta igreja, mas foi parar lá. Que é a Daniela também. Sabemos que é Deus. Teve um dia que nós tivemos que conversar com as pessoas novas. Ela saiu do trabalho, chegou em casa, deu um beijo no Theo, saiu para ir para a igreja, porque nós tínhamos que falar com a Daniela e com as pessoas batizadas. Aí o marido, às vezes, num momento de espasmo: filho, você não tem mais mãe. Entendeu a palavra? Você não tem mais mãe. Às vezes essas palavras brotam no ambiente onde você menos espera. Agora você não tem mais marido. Agora eu não tenho mais marido, você sua vida é igreja. Agora eu não tenho mais filho, sua vida é igreja. Um dia uma mãe me chamou e falou: conversa com meu filho. Por quê? Ele só quer ficar na igreja. Aí eu fui orar e falei: Deus, me dá graça para conversar com ela, que ela não vem na igreja. Veio uma época que parou. A oposição. Aí eu falei: sabe qual é o problema? Nós oramos por 30 almas, só que nós pensamos que vai vir 30 pessoas, e das 30 não vai vir 10 problemas. Não vai ter gente que vai bater na nossa casa de madrugada para dizer: eu preciso de ajuda, de oração, de conselho, me ajuda, ora por mim, vem aqui. Irmãos, vidas dão trabalho, crescimento dá trabalho, alma dá trabalho. E a gente pensa que crescimento não tem oposição, e ele vem de várias formas. Vem de quem menos espera, às vezes aqui até quem está do nosso lado. O que Davi disse? Davi, ele cita um Salmos, eu não lembro qual agora, mas ele diz: olha, se fosse gente estranha que tivesse me traído, se fosse gente estranha que tivesse sido desleal, eu até entenderia. Mas você, a pessoa que comia comigo, meu amigo, meu parceiro,
ele recebe a punhalada de gente que ele menos esperava. E muitas das vezes a palavra sai da boca da esposa, do marido, do filho, de quem você menos espera. Uma palavra para te frustrar, uma palavra para dizer você não é, e você tem que lutar contra aquilo. E vim servir ao Senhor. Quantas vezes isso acontece? De onde deveria vir um apoio, vem a resistência. Mas tem um segredo. E o segredo é: conclua aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque distrações virão. O inimigo não quer que a gente conclua projetos, porque ele sabe. Salomão disse que a esperança adiada entristece o coração. Eu vou até ler esse versículo agora. Eu lembrava onde estava em Provérbios, mas eu vou achar aqui. Vou dar para a mídia ali. Se vocês acharem primeiro do que eu aí. A esperança adiada entristece o coração. Então, quando você tem coisas na sua vida que elas começam a se demorar, quem achar pode falar, tá? Treze, 12, coloca aí na tela. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Repita comigo: vida frutífera. Irmão, você vai ter uma baita de uma oportunidade nos 12 dias de clamor. Não de resolver nos 12 dias, mas de começar a colocar a sua vida no altar e começar a buscar ao Senhor, para que Ele traga a paz que excede todo entendimento no seu coração, para que toda oposição que sempre vai se levantar e faz parte da vida do cristão, oposição. Aliás, em Marcos, guardar esse versículo aí, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Sabe o que é isso, irmão? Quando a gente tem um desejo, aquilo vai se adiando, deixa o coração doente. É Provérbios. Mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Irmãos, quantos de nós temos anseios? Essa semana, mais uma vez, o Miguel levou minha neta em casa. E eu entrei com o carro e eu vi ele, porque ele não tem lugar para ficar com ela, ele fica com ela lá fora. E ele fica com ela na rede, fazendo ela dormir, ele dá banho, ele dá mamar, faz tudo na área lá fora. Eu comecei a pensar: meu Deus, eu tenho que alugar uma casa, eu tenho que... Até hoje eu não falei nem isso com a Fernanda, mas está aqui no meu coração. Eu vou dar uma banheirinha, vou dar uma cama, um guarda-roupa, um lugar para ele trocar essa menina e ficar com essa menina. Anseio. E todas as vezes que eu vejo essa menina ali, situação isso, irmãos, me deixa doente. Quantas coisas a gente está vendo na nossa vida que está deixando a gente doente. E nós precisamos de realização, nós precisamos concluir. Todo pai quer dar alguma vida, quer um filho cheio do Espírito. Todos nós temos anseios. Agora nós precisamos aprender o caminho a ser trilhado. É a busca de Deus. E sabe o quanto que o diabo fica falando na sua cabeça? E sabe, tem hora que a ajuda vem para quem não precisa. Eu quero que vocês orem, porque todas as vezes que a gente usa um modelo, o inimigo ataca esse modelo, porque eu já falei que o diabo não quer modelo na igreja. Mas a gente vê o Cleide saindo de Porto Ferreira para vir congregar.
Ele tem um trabalho como os outros têm. Como é que ele consegue vir? Como é que quem mora na cidade não consegue? Como é que... Ele não é rico, ele mora de aluguel, paga aluguel, junto com a esposa. Como é que consegue? Ele faz os bicos dele cortando cabelo, às vezes na hora do almoço, juntando dinheiro. Vem para o culto, sai lá de Porto Ferreira, passa num pedágio, vem para a igreja. Ele estava no posto abastecendo. Eu no meu coração, sem saber, Cleito, estou fazendo um pix aí para você colocar combustível e pagar pedágio. E não é só eu não. Semana passada o irmão me disse: pastor, qual é o número do pix do Cleito? Porque o Espírito Santo me incomodou para colocar combustível e gasolina, dar o dinheiro para ele vir participar das reuniões de Gêmeos. Não é só eu. Mas sabe por quê? Porque a desculpa. Sabe por que está faltando dinheiro para as pessoas? Porque falta o anseio no coração, falta o desejo real, falta a vontade real, queridos. Porque Deus não despreza aqueles que o amam, Deus não vai deixar longe. A realidade é que muita gente está vindo para a igreja religioso. Falta desejo, vontade, prazer. Falcone trabalha longe, lá em Aguaí, está sem carro no momento, mas vem de Aguaí, pega moto, vem de moto. Ora, quando vem com a Andréia, depende de carona para voltar para a cidade, eles ficam aguardando. Você vai percebendo a vida dessas pessoas, vai olhando lá na frente, vai olhando lá na frente, olha lá na frente, depois você me fala. Qual o versículo que eu falei que eu ia ler para vocês? Marcos capítulo 10, versículo 33, vai para o 33. Volta um pouco. Volta um pouco. Volta um pouco. Volta um pouco. Aí. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo por causa de mim e do evangelho, olha o 30, deixará de receber, repita comigo, 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campo. Agora, olha lá embaixo. E com eles o quê? Você está entendendo? Você pode esquecer, achar que servir a Deus é ficar livre de problema, que conquistar é ficar livre de oposição, que se você quer chegar em algum lugar, você não vai ter dificuldade. Tira isso de cabeça. É por isso que eu falo que aqui em Esparta não dá para ficar trabalhando com crente melindroso. Não dá para ficar perdendo tempo, porque não sou eu, o que a Bíblia me ensina. Não tem como. Olha lá, faz parte da nossa vida. Quem aceitou Jesus casou com a perseguição. Então, olha a vida frutífera. Vai receber, mas irmão, espera que vem batalha, vem luta. Espera que vem aflição. Espera que vem perseguição. Então calma aí. A oposição faz parte. Os problemas fazem parte. Eu não posso me desanimar diante das dificuldades. Eu preciso, queridos, me reanimar no Senhor, me fortalecer no Senhor. E a Bíblia diz o fraco, eu sou forte. Lá em Hebreus capítulo 12, vai lá, Hebreus 12, 13. Ou 12, 12. Olha lá, faça um caminho reto aos seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 15. Não volte por favor no 12. Olha lá. Portanto, fortaleça
fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Mas volta no 10, olha porque está falando de disciplina, ó. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo nos pareciam melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Aí está dizendo, portanto, por isso, você que está passando por disciplina, você que está passando por algo que você não está entendendo, que não acha justo, calma aí, mais tarde isso vai produzir em você o fruto que você não está vendo. Confie em Deus. Eu estou vendo uma série na Netflix, eu não sou de ver não, mas esse dia eu peguei do robô, Perdidos no Céu, Perdidos no Espaço, Lost Space, Perdidos no Espaço. E tem um robô que ajuda um menino. E interessante que Fernanda não chegou nessa parte ainda, mas eu vou contar. O menino deita lá num buraco, o menino está com o coração fraco, o robô deita por cima dele, o robô olha para ele e fala assim, confia em mim. E o robô faz uma coisa interessante, ele passa como se fosse para dentro do coração do menino e ele se desintegra, e o menino acorda e ele pega a poeira. Só que o robô antes falou, confia em mim. Aí, irmão, só vendo a série para você ver no que vai dar isso. Tá lá na parte 30 e pouca. Eu achei tão interessante. Deus fala a mesma coisa para nós. Ele diz, confia em mim. Por mais que esteja parecendo que não está dando certo, que está dando errado, o Senhor está dizendo para você, confia em mim. Volta no 11, olha lá. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas no momento sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça para aqueles que por ela foram exercitados. Deus, a Cris postou hoje no Facebook que Jesus, ele foi, e nos dias que ele viveu na terra, ele ofereceu súplicas, intercessões diante de Deus, e a Bíblia diz que ele foi aprovado pelo sofrimento. Ele foi testado pelo sofrimento, aprovado por Deus através do sofrimento. Então, quando a gente tem noção que a perseguição, que os problemas fazem parte, vamos parar de reclamar, vamos parar de lamentar. Façam o quê? Versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Queridos, não deixe o seu joelho vacilar, firma ele no chão, deixa ele no lugar certo, não vacile o seu joelho, fique ali, aguarde, porque o Pai diz para nós, não temas. Eu quero terminar com o ministério de louvor aqui em cima. Eu quero que você já fique de pé, você que vai dizimar e ofertar. Quero pedir ao presbítero Ricardo que se coloque aqui na frente. Você que traz o seu dízimo, a sua oferta, traga até ele, para que ele ore por você. E nós vamos terminar com esse louvor. Então me tira o medo de dizer como Moisés, suba em meu lugar. Eu quero entrar nessa nuvem. Quantos querem entrar na nuvem de glória? Quantos querem entrar nessa presença santa? Eu não posso ter medo. Fique de pé aí nesse momento, feche os teus olhos. E seja lá o que você esteja passando agora, creia que em meio à perseguição o Senhor está trabalhando. Você não precisa ver
Você só precisa acreditar. Daqui a pouco você vai ver aqueles que largaram na frente, ficando no meio do caminho. Mas você que escolheu ficar nos pés do Senhor, o mar se abrindo, as montanhas se desintegrando, milagres acontecendo. Você que vai vir para a campanha, enquanto muitos vão estar correndo atrás de coisas, mas você vai estar buscando ao Senhor. Em 2022, em nome de Jesus, o Senhor estará contigo. O mundo pode estar sendo abalado pelo cenário político, mas você terá convicção do Espírito Santo. A Bíblia diz que os crentes iam para a arena, e o que espantava o público é que eles não choravam e não gritavam. Havia um sorriso em seus rostos. Os pais diziam para os filhos: fiquem tranquilos, daqui a pouco estaremos juntos novamente. Vamos louvar o Senhor. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que há